Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria te receber aqui em torno dessa mesa, ainda mais numa segunda-feira de Copa do Mundo. E hoje com um episódio, olha aqui, para quem gosta de futebol, aquece o nosso coração, é uma honra muito grande. Já estou até empolgado aqui adiantando, fazendo parte que nem é minha, mas você vai ver aí que numa segunda-feira de Copa do Mundo, primeira segunda-feira da Copa, que se Deus quiser, nós vamos conversar aqui, quem sabe o Brasil traz esse troféu para casa, né? Nós estamos aqui todos na torcida. E eu quero te convidar a desde já, compartilhe esse episódio. Tenho certeza que para quem você enviar, todos os nossos podcasts são muito bons, mas o episódio de hoje, nesse clima que nós estamos, envia para os seus amigos que gostam de futebol, para os seus amigos que gostam de história, que eles vão curtir muito e vai ficar muito satisfeito em você ter enviado esse episódio para ele. E também quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha aí para nós, que para você não custa nada, mas para nós faz uma diferença gigantesca. E eu quero também pedir para você que tem sua empresa e quer vincular a sua empresa, a sua marca, a iniciativa bacana, iniciativa que só leva coisas de valores para sua casa, que só leva coisas de fé, de amizade, papos de irmãos. Você quer vincular a sua marca com isso? Entre em contato com o nosso produtor aqui, o Jandim, que você vai ver que, na verdade, não é nem um patrocínio, é só uma colaboração. Assim como essas empresas que já são parceiras nossas fazem. A ABS Infraestrutura, do meu amigo Alisson, da Roberto, forte abraço para vocês. A Edip, Ariane, Cantador, Fotografia e Social Media, Visual Corte Laser, que preparou todo esse estúdio aqui, e, claro, Depósito São Cipriano. Fica o convite aí para você que tem a sua empresa, esteja querendo vincular sua marca aqui conosco, pode entrar em contato. E você que quer gravar um conteúdo bacana para a internet, só que não tem equipamento, não tem estúdio, não sabe onde gravar, como fazer para gravar um conteúdo bacana e num precinho, desse tamanhozinho, também pode entrar em contato com a gente aí, tá na descrição do vídeo, que você vai se surpreender como é barato para você produzir um material para levar na internet aqui com a nossa produtora, aqui no nosso estúdio, tá certo? Então, chega de papo, vamos para aquilo que interessa. Quero dar as boas-vindas a ele aqui do meu lado. Irmão Francisco, seja bem-vindo. Hoje na gravação tá friozinho, ó, veio de suéter, ó, que chique. Os nossos cumprimentos a todos vocês, né? Agora é época do frio, é junho, não tem jeito, né? Eu quero ver ligar o ar ali, torando o pau. Não tem jeito ali. Mas é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui. E hoje, para minha alegria, satisfação, eu creio que para todos vocês também, é receber uma pessoa que significa muito para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o futebol. Então, realmente, é uma alegria muito grande que a gente jamais sonharia que um dia teríamos, mas graças a Deus se concretizou. Nós estamos aqui hoje. Não, eu falava para minha filha, para os meninos lá da casa, assim, gente, vocês não sabem, eu falei, né, eu já ia falar o nome do convidado sem apresentar. Eu falo assim, nós que somos apaixonados em futebol, é uma alegria. Eu falo assim, quantas pessoas no mundo têm a chance de apertar a mão, de estar sentado à mesa, conversando com um campeão mundial? Já estou dando pistas aqui. Exatamente. Então vamos lá, antes que eu entre aqui, tá aqui, irmão Francisco, apresente. E nós começamos hoje perguntando, quem é José Guilherme Baldock? Sou um cidadão batataense com muito orgulho, em primeiro lugar. E devo isso à família Fagione e à família Baldock, que vieram da Itália por navio antes da guerra, para não acontecer o pior por lá. Então, a minha origem, eu me orgulho muito, pelo que eles deixaram um nome
com rescaldo, com amor, com trabalho, com dedicação, ensinando os filhos, e os filhos os netos, e agora a gente tenta ensinar os netos. Então eu me orgulho muito, mas o orgulho maior que ele diz de eu ter participado de uma Copa do Mundo e ter representado a minha cidade com muito orgulho. Porque eu demorei, quando nós fomos campeões, eu demorei 3 dias para chegar em Batatais. Eu não conseguia. Foi para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu estava doido para vir na minha cidade. Você imagina, Chegar né? aqui. Para encontrar os amigos que... Amigo, família. que direto ou indiretamente contribuíram, que jogou futebol comigo, nas peladas, na rua, em tudo. Aquela ânsia de chegar, e cada lugar tinha uma homenagem, tinha que posar e tudo. Então isso marcou muito a minha vida, marcou. E a cidade de Batatais eu tenho muito orgulho, mas muito mesmo. Aí na infância, o senhor estudou em que escola aqui? O que pensava quando criança, adolescente? É porque o tempo passou. O meu tempo de infância eu passei quase 50%, 60% dentro do Colégio São José. No Colégio São José. Minha casa, meu pai, nós morávamos em frente do colégio. Não tinha a praça, não tinha casa de baixo, de cima. A minha avó morava mais embaixo, era 5h30, 6 horas. Ela estava na porta da igreja abrindo para ir assistir missa. De manhã. E eu ajudava de coroinha. Você foi coroinha? Fui coroinha há muito tempo. Olha só. Mas agora falar não é pecado. Eu participava, esse cara falava para tomar café, porque depois tinha o café e tudo. Né? Não, para jogar bola no campo, 6h30, 7 horas. Tinha que ir na missa para poder pegar o lugar no futebol. Pegava uma bola. Não tinha, os internos estavam no dormitório ou no refeitório, que depois ia para a aula, mas eu não estava na aula, não estava na escola. A gente pegava 1 ou 2 que já era coroinha ou empregado e fazia um racha ali nos campos. Principalmente no campo dos médios, que hoje é piscina. Olha só. Então a paixão do futebol é desde pequenininho. Tô falando, eu não saía lá. Eu jogava nos pequenininhos, lá nos menores, que era o campo, tinha campo dos menores, dos médios, dos maiores. Depois passei a jogar nos médios e depois nos maiores. E tem uma lembrança muito gostosa, eu vou lembrar, vocês vão conferindo. O padre Jarucci, ele foi reitor numa época que eu já estava fazendo científico quando ele foi. Ele era palmeirense, assim, roxo, ele até brigava. Ele arregaçava a batina e ia jogar, a gente chegava pro reito dele e xingava. Não pode xingar. Pode xingar. Então ele era palmeirense roxo, mais roxo mesmo. E eu tinha muita amizade com ele, assim, ele tratava todo mundo bem, mas ele tinha um certo carinho por eu jogar bola. E um dia foi concretizado um time do que ele torce, que ele é palmeirense. Tá bom. A vida passou, eu fui para o Botafogo, saí do Batatais, fui para o Botafogo. Então, primeiro foi no Batatais aqui. Até eu queria colocar aqui, para quem não sabe, muitas pessoas veem o escudo do Batatais, e no escudo do Batatais tem 3 estrelas. E eu falava que nós estamos diante de uma estrela do escudo do Batatais, que são os 3 jogadores que jogou no Batatais e chegou à seleção. E tá aqui o Baldock, que, igual eu falei, eu fico entusiasmado só de falar, né? Mas assim, então para quem não sabe, uma daquelas estrelas é o nosso querido Baldock, que tá aqui. Então você jogou no Batatais, o Batatais foi pro Botafogo. Porque naquela época tinha um futebol amador vibrante. A Batatais tinha 6 lugares, tinha futebol amador. Um bairro tinha um time, outro bairro tinha... Isso. E nós fazíamos preliminar dos jogos do Batatais. Então eu comecei aí. E os amigos que nós formávamos e tudo, era um sacrifício, tinha que costurar a bola, engraxar a chuteira. Foi duro arrumar a chuteira. Aí estragava, tinha um amigo que tocava, que ajudava, esse arrumava a chuteira. Tinha outro que mandava lavar as camisas e calção, que nós tínhamos um timinho. Então foi por aí. Aí quando deu 17 anos, um diretor me inscreveu para mim poder jogar no profissional. Eu fui treinando de terça e sexta no Batatais e acabei tendo uma chance no time do Batatais. Aí fiquei aqui como profissional 1 ano, não deu 1 ano e meio. Aí o Botafogo veio jogar aqui em Batatais, o Batatais jogou bem, eu participei do jogo. Daí, 60 dias, o Botafogo fez uma proposta para o Batatais e eu acabei indo para o Botafogo.
Botafogo de Ribeirão. Ribeirão. Foi aí que tudo começou, né? Começou aqui, claro. Se não Sim. tem aqui. Mas eu digo, num nível maior, superior, foi no Botafogo. Porque o Botafogo já tinha uma estrutura profissional já. E o Botafogo era um time bom na época. Um time bom. Um time que jogava O time- nas primeiras. Os times de São Paulo respeitavam. Não era assim, chegava aí ganhando, não. Eu fiquei um ano e... Também 3, 4, 5 meses, eu não lembro mais. Tem que fazer conta. Aí fui pro Palmeiras. Como é que era? Aí uma curiosidade minha, mas também talvez de quem esteja nos assistindo. Como é que funcionava a questão do salário, bicho, registro? Como é que era isso naquela época? A pergunta é ótima, porque com o salário dos caras hoje, eles perguntam, você ganha muito, você tem aposentadoria? Então não tem sentido. Ó, no Batatais eu não ganhava nada. Ganhava nada. Nada. Às vezes, porque futebol tinha o bicho. Eu sabe que O bicho é por partido. Né? o Se bicho, ganhar, ganha. quando Não ganhar, ganha, ganha. isso mesmo, ganhando tinha um bicho. Então o salário era o bicho. Eles ficavam contentes. Quando você participava era 100% do bicho, e quando você ficava na reserva era 50%. Então imagina a luta. Não, deixa eu entrar. Eu quero jogar. É. Então, mas eu fui pro Botafogo, eu não estipulei salário, eu não estipulei nada. Chegou lá. Foi por oportunidades. Eu ia até de graça, como diz o outro. Eu vou jogar, aí que eu assino. Olha só. Era aquela vontade de estar em campo Na e a época, paixão. na época tinha o valor do passe. O Pelé depois fez uma lei e acabou caindo. E quando eu fui pro Botafogo, o Batatais me vendeu pro Botafogo. Eu tinha direito a 10, 15%, sei lá, Do valor. passe. Mas nem perguntei por quanto eles me venderam, deixou de Foi, vender. sem passar nada. Eu vou repetir, eu quero jogar, não precisa, eu só vou assinar e o resto está tudo certo. E aí, como é que foi a família? Porque aí você estava saindo da cidade para ir para outra. Bom, Baldock você deve saber, teve um prefeito, Sim. teve um médico e teve um dentista. São 3 irmãos, a qual eu sempre admirei, por parte de pai do meu tio. E o Zé Marcílio foi o primeiro a formar, ajudou o Gesualdo a formar médico e ajudou o dentista a formar médico. Então foi uma vida difícil deles. A gente acompanhava porque vivia tinha uma indústria com a família. Eu estava fazendo científico lá embaixo no IESA, perto da polícia, para fazer cursinho, tinha aqui em Ribeirão. Então eu estudava lá, que o nível era bem alto. Que eu ia fazer, eu tinha ideia de prestar medicina. Pela cabeça dos parentes, não, vai fazer. As matérias que a gente estudava, eles faziam essa aqui que você vai usar mais lá. Aí quando apareceu essa chance, meu pai falou assim, e aí? Sei lá, eu vou para lá. Só que, não, mas você vai estudando lá. Aí eu fui fazer um cursinho lá. Porque lá já tinha cursinho, então. Lá, aqui não tinha ainda. Só que eu não acompanhava. Eu fui para Botafogo, eles viajavam. Quando eu voltava, tinha matéria desse tamanho. Aí não tinha como. Os caras queriam me ajudar nas provas, mas não. Tinha jeito. Ó, Doc, nós te dá uma mão, não adianta. Aí meu pai falou assim, vamos fazer o seguinte, leva a sério tudo lá. Se der certo, a gente vai ver já. Você fica. Se não der, você larga a mão disso aí e volta Pra cá. E graças a Deus, eu queria muito, eu sempre gostei demais de futebol. Aí segui com a carreira e... Aí nesta, quer dizer, nessas atuações pelo Botafogo, chamou a atenção do Palmeiras. Foi. Um jogo do Palmeiras e Botafogo era para jogar era para jogar um outro jogador, eu não lembro qual, do Botafogo. Eu era reserva, eu não fui lá para ser titular. Aí o treinador me botou para jogar, começando a jogar. Eu comecei a jogar de lateral, porque os caras falaram, não, fica lá na beirada, é igual ponta, você vai jogar do quê? Você fica lá na ponta. É igual goleiro, onde você vai? No gol. Ninguém quer. E aí eu fui jogar de quarto zagueiro. E aí joguei. O time Botafogo foi bem, era um time bom, respeitado. Nós ganhamos o jogo. Aí não passou 30 dias, o diretor veio e falou, tem uma proposta do Palmeiras. Você vai? Eu vou. Aí ele já falou, o salário lá é tanto, havia uma base de salário lá. E o passe nós vamos ver, porque não vai entrar dinheiro, aquela história, vai entrar um jogador, entrou 1 ou 2 jogadores do Palmeiras pro Botafogo. Quer dizer, aquele jogo de Arranjo que eles fizeram. E tirou de letra.
Eu não nem liguei, eu estava nem aí, eu queria ir. Então foi aí que E como é que foi essa mudança, assim? Ele já estava longe da família. tal. Longe, e imagina assim, não. Botafogo, por mais que era respeitado, mas assim, era ainda um time de interior, Certo. agora foi pra capital. O Palmeiras já era O Palmeiras, que já, uma que potência já era o nacional. Palmeiras. E né? o Palmeiras era na época da academia, a primeira academia. Então, o Palmeiras que já. Mesmo nós não sendo palmeirense, a gente faz. Os jogadores da época que estavam lá, eu era torcedor. Eu torcia para os caras que estavam jogando lá, como moleque. Tinha como referência. Ademir da Guia, Ademir, Dudu, Leivinha. Levia Não não. pegou, eu foi mais depois, novo. né? Eu peguei Djalma Santos. Edu? Edu não. Djalma Santos? Eu peguei o Gildo, Tupã, Servilho e Rinaldo. Servilho. Então, você entendeu? Eu era torcedor deles. E aí, de repente, tá ali junto com os ídolos. E eu lembro, como se fosse hoje, tenho lembrança na mente, jogando uma partida lá no Campo dos Maiores, que sempre tinha jogo. Vi um time da cidade ou outro, e o Padre Jarúcio lá em cima, terceiro andar, na janela, acho que era o dormitório deles, lá em cima. Olha olhando. E ele gritava, torcendo para nós. E estava transmitindo o jogo Corinthians e Palmeiras, ou Santos e Santos e Palmeiras. No Corinthians não estava no Palmeiras. Palmeiras e agora meio falha. Não sei se foi contra o Corinthians ou contra o Santos. E o Romero fez um gol de falta. Eu guardei até o gol, porque parou o jogo e tudo. Depois fui encontrar o Romero no Palmeiras. Ele já tinha parado pouco tempo e era o roupeiro. Do Palmeiras. Você imagina, foi torcedor teu. Ele falou, é isso aí. Ele estava lá empregado, não queria sair. Então essas coisas foi fazendo parte da vida da gente. E eu guardei, tenho recordação até hoje. E no Palmeiras foi onde o senhor passou a maior parte da sua carreira profissional. Foi. Estou vendo aqui, o senhor começou lá Em em 67. 1967 e saiu em 71. Foi em 66 que eu fui para lá. Em 66 o senhor foi para lá. Marcaram 67. Em 71 eu fui para o Corinthians. Ô, Jandir, vou pedir para você já está lá a primeira tela ali, ó. 232 jogos pelo Palmeiras. Essa foto não está muito bonita não, viu, seu Baldock? Não tem jeito. Tá muito verde. Então você vai ter que esperar. Vai ter que esperar uns anos ainda aí, né? E aí, ó, 232 jogos. E como que foi nesse Palmeiras chegar com tantos ídolos, né? Não sei se o senhor já chegou jogando, se ficou na reserva. Como que foi? Se mudava muito o esquema de treinamento, a estrutura física? Como que era? Já era Oswaldo Brandão, não? Não. Não, era o Freitas Solis, que era Aí tem outra peculiaridade. Eu fui para lá, e claro que eu não fui jogando, mas eu tive o apoio do Djalma Santos, do Djalma Dias, que na época era um dos bons jogadores, um dos maiores jogadores, da turma toda. Eu recebi apoio. Isso. E o Djalma Dias foi renovar contrato, e o Carlos Alberto é uma história. O Carlos Alberto foi primo de Djalma Dias, os dois já faleceram. E o Carlos Alberto queria que o Djalma Dias fosse para o Santos. Falou, não renova não, que o Santos te compra. O Santos também era uma potência. Pelé e tudo ali. Mas o Palmeiras não quis vender. Não quis. Segurou e falou, não vou vender. Aí abriu espaço para mim jogar. Olha bem. Senão eu tinha ficado mais tempo na reserva. Porque o time era básico, não sei que machucasse um com o outro, né? Senão não mudava. Então o Djalma Dias ficou afastado um tempo. Acho que passou quase um ano afastado. Aí depois o Palmeiras vendeu para o Atlético Mineiro. Fizeram um reboliço lá. Não quiseram deixar ele jogar no então, adversário? Eu tive essa passagem pela minha carreira que foi a meu favor. Então, se for contar todas as histórias, vai dar mais do que a do Freitas. Doutor Freitas. Pode ouvir que ele sabe o que ele falou. Mas tem história, né? Não, mas É muita coisa, né? Porque eu imagino a emoção de estar ali, tudo bem que está longe da família, da cidade natal e tal, mas de parar e pensar, mas será que é realidade? Deixa eu me beliscar para ver. porque como que entra no estádio lotado? Igual, o senhor jogando pelo Palmeiras, imagino que teve muitos clássicos,
Mas a rivalidade Palmeiras e Corinthians sempre existiu. Sempre. Né? Como que é entrar num estádio lotado, num jogo desse? Hoje, não vou falar que não vou entrar em questão de segurança, mas hoje só pode uma torcida. Joga um de lá e um de cá. E agora é uma só. Né? E naquela época era metade, mas como que era entrar num estádio? Eu acho que é uma panela de pressão, né? Que hoje essas arenas têm distância, mas imagino que. Como que era isso? Qual que era a Caldeirão sensação? que eles falavam, né? Só para você entender, o campo Botafogo, antigo, você ia bater a lateral, o cara puxava você para a camisa. E tem mais uma passagem. O Santos veio jogar contra o Botafogo, eu já tinha ido, eu não estava. O Santos ganhou lá depois. O Botafogo ganhou do Santos aqui, se 2-1 ou 3-1. E a molecada do Pelé estava começando. Era um time de moleque mesmo. Você olha o ataque na época, Dorval, eu não sei se era o Lima, o Coutinho e o Pepe, mas tudo começando. Mas baixaram o cacete nos moleques, o moleque vazou. Aí jogava o primeiro turno aí, o segundo turno lá. Uhum. Aí no segundo turno foi lá, o Santos meteu 11. Nossa. E aí uma passagem, para completar, eu joguei com o goleiro Machado, que na época jogou, depois. Ele falou que depois do quinto, sexto gol, os caras falavam, chuta fora. Aí tinha que dar a saída, voltava a bola pro goleiro. O campo do Santos é apertadinho, igual o Botafogo. Ele chutava a bola por cima da arquibancada para cair na rua. Para demorar. Passar o tempo. Porque eu acho que quando eu era criança ainda, parece que era 3 bolas por jogo. Aí acabava as bolas. E o tempo, né? O tempo tá correndo. Os caras falavam, quando já tá 8, chuta essa porra pra fora. E é real isso. Chuta pra fora do muro. Joga essa bola fora. Por causa que aí eu lembro que era isso, mas quando eu era criança era 3 bolas por jogo. E a gente via, porque meu avô e minha avó moravam ali atrás do campo do Batatais, né? E direto a bola caía lá e o pessoal vinha buscar, não, porque só tem 3 bolas. E aí devolvia. Lá nas mangueiras. Isso, ali atrás. Aí depois começou a ter mais bolas em campo. Agora a bola sai, já tem uma bola ali parada do lado, né? Colocada assim, já agora até pro lateral já pega aquela. Já. Aí deu 45, podia descontar mais uns 20, né? Acaba. Nunca mais deram pontapé nele, na linha do Santos. Esse povo não, porque O Pelé não fazia gol. Em vez de vibrar, ele pegava a bola e voava pro meio do campo. A bola. Como se tivesse Dá saída. saída, vamos jogar. Dá Vamos saída. jogar. Eu só queria jogar. Só queria jogar. E o que apanharam aqui no couro foram descontar lá Na bola. na bola. Botafogo tinha uma dupla de zagueiro, Antônio Julião e Benedito Julião. Olha o que eu guardei. Ele era um armário, 7x4, os 2 zagueiros. Eles batiam aqui e jogavam lá. E os moleques só queriam jogar, né? Então, para não quebrar tudo. Eles falaram que pregava eles no alambrado. Essas bolas que dividem mais ou menos perto do alambrado, eles já vinham e jogavam o cara no alambrado. Meu Deus. Já quase jogava pra torcida já. Olha Mas, assim, voltando à pergunta, como que era essa sensação de estar vivenciando tudo isso? Porque imagino que nós, na torcida, quando estamos no estádio, já é uma vibração. Eu fico imaginando... Oi? Já é bom. Imagina entrando em campo. Estando ali, olhando assim do lado, aquela multidão de gente. Mas aí eu falo com a consciência tranquila. Antes do jogo, quem fala, não, tranquilo, não, tem aquela expectativa. Mas depois que eu fiz 200 e tantos jogos. Depois de tantos jogos, você entra em campo, você vê aquele barulhão, tudo. Aí na saída, acabou. Aí é o jogo. É o jogo. Você não lembra mais que se tem um xingando, se tem outro vaiando, se outro batendo palma. Você se concentra no jogo. No jogo. Eu lembro que eu não sei se foi a Fernanda Montenegro, numa entrevista dela uma vez, e o pessoal dizia, do alto dos seus 90 e tantos anos, você dizia assim, agora você já está acostumado, você entra no palco, é negativo. Toda vez que vai ter uma apresentação, dá aquele friozinho na barriga antes. É claro, depois que você entra aí, você esquece. É verdade. Como você plateia, você apresenta. Então, o futebol, o jogador, quer dizer, antes de começar, e por isso que vem aquela ansiedade para começar logo. Para poder. A gente está vendo na Copa, né? O que os jogadores falavam assim: a gente quer estrear. Quer jogar. Quer estrear, quer começar a jogar. Depois, com que
que joga, parece que o negócio vai deslanchando. E até falando da Copa agora, o pessoal estava preocupado, o primeiro jogo, porque se já perder... Aí eu tava lembrando da última, né, que a Argentina perdeu o primeiro jogo. Foi para Marrocos, não foi? Não, foi para a Arábia Saudita. Olha bem. E foi campeão mundial. Então, porque eu acho que a expectativa de começar acaba interferindo, né, Lô? Sempre interfere. Mas eu penso assim, que se tiver enganado, o senhor me corrija. O brasileiro é muito exigente. Por exemplo, ele não quer que perde. Ele ganhou 5 vezes. Esse, Não, ele não quer que. Ele não tá contente. Ele não quer que perde o jogo. não quer ser vice. Ele quer que joga bonito. Tem que ser bonito. Quer que goleia. Ganhar, entendeu? Ele quer que goleia. É aquilo que a gente olha assim para ele, né? Não, o vice não tem valor para nós. Segundo lugar, não vale nada. É a mesma coisa se fosse o último. Nós quer ser campeão. É verdade. Né? E é engraçado, porque quando a gente fala hoje dessa história do Hexa, eu lembro, todos vocês aqui também, que a gente antes era penta. Quantas vezes pinta a parede, pinta a rua, Não. penta, acabava a O Copa, Tetra penta não vinha. Não, o Tetra que demorou. Foi o Tetra, né, que demorou. Porque foi 70, o Baldock, junto com o time, trouxe o campeonato para 94, nós. né? Ele demorou 24 anos para o Brasil ser campeão novamente. Foi em 94. 94. O Penta, a gente perdeu. É igual a gente estava falando, o Brasil perdeu para a França. O futebol no Brasil é tão sério, a gente leva tão a sério, que é um esporte, é um lazer também. Mas a gente, quando perdeu para a França, que teve aquele episódio do Ronaldinho, que passou mal, abriu uma CPI no Brasil. Vocês lembram disso? Abriu uma CPI. Uma CPI da Copa de 98. Por que o Brasil perdeu? Porque tinha um outro time do outro lado. Que jogou Que bem. jogou bem. Por quê? Só que o brasileiro... O brasileiro não quer saber, ele quer ganhar. Agora os caras põem um decreto-lei aí que tem que ser campeão. Tem que ser campeão. É uma coisa assim, porque é claro que a gente é brasileiro, a gente torce, a gente quer que ganhe tudo e tal. A gente vai ter a consciência de saber que é um esporte, que qualquer um que está ali pode ganhar, embora tenha os favoritos. As limitações, né? Tem as limitações. Agora, é claro que se a gente comparar com a realidade de lá de trás, a gente não vê, talvez, a paixão, como a gente vê até na sua fala hoje, de jogar, de sair do Batatais, de ir pro Botafogo, de ir pro Palmeiras, né? E aí, foi estando no Palmeiras que veio a convocação ou não? Foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras que foi. Em 69, Em 60? o Palmeiras foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro em 67 com o Palmeiras em 69. E eu fiz eu falo, se pegar, fazer as estatísticas de jogo, do elenco do Palmeiras, eu joguei 99,9 jogos naquele ano. Nossa. Não machuquei, graças a Deus. Olha só. E fui bem. Então, acabou o campeonato, o João Saldanha me convocou. Era o João Saldanha que era só o técnico. Aí é pro Rio de Janeiro. Aí fomos para o Rio de Janeiro. Não tinha Granja Comaria, Oi? na época não tinha Granja Comaria, o lugar da concentração. Não, a concentração, eles alugaram um colégio igual dos padres, Aham. lá em São Conrado, que ficava no morro desativado. Desativado assim, Não tinha aula. mas estava normal. Aí arrumaram tudo, nós ficávamos lá. Que já descia, ia na Gávea lá, sei lá, para treinar. Ficamos lá treinando seguido. Desde do carnaval, eu não guardei o carnaval é sempre em fevereiro, né? Fevereiro. Então, Mais tardar, no mês final de fevereiro, daí nós fomos lá, aí março, abril, maio, até chegar os jogos, ficamos concentrados lá. Não ficava nos times. Não, que Estavam time? 3 O meses treinando. Os jogadores que foram, eles convocavam, não eram 11, 12, 22, convocavam 40, 45, formava 4 times. E ficava ali para poder fazer a peneira mesmo. Tinha o A, o B, o azul, o branco e tal, e treinavam um contra o outro. Que guerra para E poder o pau roncava. Porque todo mundo queria ir Todo pra Copa. mundo queria ir, ué. Uma pergunta E aqui. antes de eu fazer, e como que foi assim na hora de dar a lista O nome de tá quem lá. vai pro México e teu nome tá lá? Como que foi? De um lado é gratificante demais, mas aí você vê cara que ficou com você no quarto, Que não vai. que não vai. Vai lá, vamos lá. Minha vez, uma hora chega. Teve uma passagem que é bom lembrar. O Rogério, Mostra aí, já, irmão, pra vocês. Ele não tá Ele aí. trouxe Ele um. não tá- ele Não, não mas tá ele aí. trouxe aí um cartaz também que tá mostrando. o Rogério aqui. não está aí. Olha só. Aí, ó, da Copa de 70. Eu vou tentar pegar com essa câmera aqui. Vamos, segura aí. Aí, ó. Aí, ó. Cartaz da Copa de 70. Olha só que beleza. E saiu Maravilha. no campo. Olha que beleza. né? Trabalho.
Agora aqui. Aí, ó. Tá bom. Que beleza. Maravilha. Esse é o time. Deixa eu só completar E aí, o do claro. Rogério. Esse Rogério participou conosco o treinamento inteirinho, ponta direita do Botafogo. Mas ele tinha uma distensão no adutor, que de vez em quando voltava e tudo, e tratava e ia bem. Nós fomos para Guadalajara, chegou um mês antes lá também. Um mês antes. Um mês. E Guadalajara subimos para Guanajuato, que era subia, Montanha. faltava ar, saía sangue do nariz. A altitude. Altitude, você ia treinar, levava algodão. Começava a treinar, tampava e Meu Deus. o corpo. Não é assim. Levava o carro. Falei, pá, não. Achando que era Acho que maravilha. era maravilha, como é hoje. Para completar o assunto do Rogério, no dia de inscrever, um dia antes ele chamou o doutor e falou: doutor, não me inscreve não. Ele mesmo. Eu estou sem confiança, isso aqui vai abrir de novo. Vixe, Aquilo ali, que coragem. ele deu um exemplo para o grupo maravilhoso. Quer dizer, ele podia ter ficado quieto, falando, não estou bem, está me doendo aqui e ali, e tocar. Não, ele falou, chama outro, porque eu não vou dar... E ele era titular. O Jorginho jogava no meio e ele que é o ponto. E você vê como é que era o grupo. Eu recomendo sempre, o grupo para ganhar tem que ser unido. Tem que ir lá, aliás, em tudo na vida, né? Isso. Um grupo unido. Vai jogar o senhor? Vai. Então eu vou torcer pro senhor. Não vou torcer contra nem nada. Então, aí tira um. Eu quero jogar, que tá me parecendo, eu vou falar de Abelhudo, que o Casimiro andou dando espetáculo no rapazinho lá no Hendrix. Isso não pode existir. Ou o treinador tira um, ou tira o outro, ou manda os dois calar a boca. Porque isso aí desarmonia o grupo. O grupo começa a ficar... O objetivo ali... Intriga, mas dizem que ele também deu pitaco na convocação do Ederson. O Casimiro? É, porque ele tá saindo do Manchester, né? Ah. E o Manchester quer contratar alguém para substituir ele, que ele teria indicado o Ederson. Aí o Ederson aparece convocado pro lugar, porque quem foi cortado foi o Wesley, lateral. Certo. E aí convocou o meio de campo. Né? Então ficou uma história também. Assim, ficou. Né? Não pode isso no grupo, não O pode. grupo racha, o grupo divide. É o que o pessoal brinca, as panelinhas, né? E é isso que eu ia falar. Eu acho que o que eu vejo na fala do senhor, na fala de muitos atletas, né, que jogaram assim, se o grupo não tiver acima do individual, tá morto o time. Né? E quando começa a acontecer isso, penso eu que aí é ladeira abaixo. Porque eu acho que todo grupo tem briga. Imagino que o senhor... Tem discussão. Às vezes normal, discute, faz parte. No vestiário, as coisas... Acabou ali, acabou. Né? Agora, ficar levando isso pra fora acaba manchando. E aí tem que ter noção do grupo. Se o grupo não andar bem, nós não ganhamos nada. E o Pelé nisso aí ajudou muito. Ele falava, e o Pelé e tal. O Pelé ajudou nos treinamentos físicos, que ele puxava a fila. Geralmente, quando aqueles que não gostam muito de física, gostam de bola, vai lá para trás. Fazia aquela fila de 2 e tal. Os retardatários de Miguel, porque eles não querem puxar. Os que vão na frente, puxam. O Pelé ia na frente, gritando, vamos, cara. O Pelé fazia isso. A tarefa é dura. Vamos lá. Sempre puxa a fila. E também tinha reuniões que às vezes você ia comentar isso ou aquilo, mas com respeito. Perguntar, um exemplo, joga o Marco Antônio ou joga o Everaldo? Aí o grupo não ia opinar, joga um ou joga o outro. Assim, mas opinava da seguinte maneira. Se for jogar para defender, o Everaldo tem que jogar. Porque o Everaldo é um marcador nato. E não é daqueles que pega a bola e quer ir para frente. O Marco Antônio, se deixar, ele joga de ponta. Ele é muito mais habilidoso, mas se for para segurar, para marcar... Para defender, não vai. Então, às vezes, o comentário que existia era assim, parte do senhor treinador. Você vai jogar assim, o assado, esse tem caráter... O treinador sabia também, né? Quem que tinha isso. E eu não sei se o senhor quer falar se isso, não sei se a gente ouve, né? Se faz parte da história. A troca do treinador, João Avelange
Por Zagallo, a gente ouve tanta história a respeito disso, né? Que teria tido interferência de fora. João Saldanha com o Zagallo. Por Zagallo. Porque você falou, João Saldanha fez toda essa caminhada, depois ele entregou de bandeja. Uma das últimas coisas que o João Saldanha falou na concentração, antes de descer, porque houve problemas internos lá, brigaram. O João Saldanha eu achei que ele entendia de futebol mesmo, não é papo, não. A prova é que os caras falavam, ô, São João, e o Brasil foi campeão? Eu falei, claro, fui eu que montei a estrutura. Qualquer outro que entrasse, você fazia mais. Já estava pronto. Mas houve com o São João, um dia nós treinamos contra o Flamengo, o João Saldanha aqui e o Strick lá. E o Strick, não sei se de nome... Era o Slavo, né? Um grandão, o Slavo, forte pra caramba, e desbocado também. Eu não sei o que ele falou do São João. Acabou o jogo treino, nem lembro quanto foi. Ele foi no vestiário, saiu depressa. Se eu não voltar aqui é porque eu fui preso. O João Saldanha. João Saldanha. Ele subiu lá na concentração, passou a mão na arma, botou aqui e saiu atrás do Strick. Sério, a imprensa às vezes não pode não falar. Às vezes não falou, né? Mas é a realidade. Vocês estavam vivendo isso. Ele desceu com a arma na cintura e falou, eu vou procurar eu não sei se ele falou o gringo ou... O gringo. Então ele era assim. Acho que tudo começou por essas coisinhas, né? Ele era estourado, assim. Mas de futebol ele entendia. Ele não era bobo de jeito nenhum. Mas o Zagallo já estava na comissão? Não. O Zagallo era treinador do Botafogo. Lá do Rio. É porque o Botafogo também era famoso nessa época, né? Botafogo, Santos, Palmeiras, 60, né? E pra mim, pro Edu, mas quem? Pra mim, pro Edu... A hora que ele veio, o Leônidas era back central do Botafogo. Aí já foi perdido. Eu falei, tô morto. E era bom jogador. Eu falo que na época tinha jogador, você escolhia quem queria, de tanto que tinha. E o Edu também falava, Edu, você não vai jogar. O Zagallo quer que você marca. E eu falava, você com essa carroceria toda, você não consegue tomar a bola de ninguém. O Edu era duro de marcar, o Edu. O Edu era um jogador... O Zé Maria sempre foi um bom marcador, excelente. O Zé Maria passava um apuro com o Edu saía assim, o Zé Maria saia para um lado e ele saia para o outro, acabou. Aí foi por quê? Porque o Zagallo vai botar um cara para jogar ali no esquema dele. Ele puxa sempre um ponta para trás para ajudar a marcar o meio do campo. Porque na época eu jogava 2 no meio do campo, ele botava o ponto esquerdo aqui. Quando um desses 2 avançava, o ponto esquerdo voltava. E jogou assim, né? Ele botou o Rivelino lá. Mesmo assim, o Rivelino também não era de marcar. Mas era mais do que o Edu. O Rivelino dava um carrinho e tudo, o Edu não dava nem carrinho. Nada, nem carrinho, nem bicicleta, nem velocípede. Então, mas aí acabou mudando. Aí o João Saldanha saiu falando que o Tostão e o Pelé estavam cegos. Você não lembra, você não recorda disso? Eu vi falar. Houve um boato disso, que o Pelé não estava enxergando e o Tostão estava com problema, realmente estava com problema. Mas não era que ele não estava enxergando. Aí quando ganhou a Copa, falou assim, você já imaginou se os dois estivessem enxergando bem? Vocês já jogaram tudo isso tá cego, imagina você enxergando. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que vai parecer até idiota, mas perguntar. O Pelé era tudo aquilo mesmo que fala hoje? Jogador? Como jogador? É difícil. Um sozinho. Eu costumo falar que eu teve que ir na reserva na decisão. Então você tem mais tranquilidade de analisar o jogo. Tá vendo do campo. Começou o jogo com 5 minutos, eu falei, tá no papo. Aí ela saiu marcando mano a mano. Se você assistiu os vídeos inteiros, às vezes a televisão não mostra. Mano a mano assim, o Jairzinho pegava o lateral, o Paquete, acho que era um grandão, e levava o grandão lá para o outro lado. E deixava um campo de aviação aqui entre o meio e lá. Aí o Pelé descia para ali, mas não sozinho. Vinha sempre 2 com ele. Pode olhar que sempre tinha 2. Um na frente, outro atrás. Então você imagina que o treinador forma um bloco e não desmancha, porque você dá espaço para o Pelé desse jeito, e acabou dando espaço para todo mundo. O Pelé bagunçava. O Pelé tem que ser 11 contra 11. Você tinha certeza que tinha 2 com o Pelé. Tem que sobrar alguém. Sobrava. Porque 2 ficavam nele, né? É que eu tô falando, às vezes o Neymar vai ser útil,
Porque pode crer, ele Ele pode machucado ou não machucado, Ele se ele puxa. for jogar, É se dois- deixar um só contra ele, Ele ele é leva. o cara falando sozinho. Ele leva. Isso é uma justificativa. Eu perguntei do Pelé, porque assim, a gente que gosta, eu assisto muito vídeo antigo, gosto de ver o vídeo da final da Copa de 70, muitos jogos da Copa de 70 eu já assisti, porque eu acho lindo, eu acho assim, a forma de jogar é diferente. E falando agora do Neymar, é isso, que muitos criticaram, né? Assim, eu cheguei a criticar, falei, gente, mas faz 2 anos que ele não joga. Aí eu vi um comentarista falando. Mas o Neymar, ele entrando em campo, Já vai ter que Já ter dá 2, trabalho, né? né? Vai ter que ter 2 até. Se tem 2 nele, vai sobrar alguém. Agora a gente tem que torcer que quem sobrar saiba o que fazer com a bola. Taticamente. Isso aí. É o taticamente, mas aí dessa seleção que o senhor fala, a gente tinha, primeiro, uma coisa que eu acho que nós perdemos ao longo, embora nós ainda gostemos muito de futebol, mas não é aquela paixão, parece que é a mesma coisa, e para os jogadores também, o que a gente de fora sente, vocês estavam lá dentro, o senhor estava lá dentro, pode responder para nós isto. Havia uma paixão, aquele querer defender realmente a camisa, de querer ganhar e tal, que parece que hoje não está tanto assim. Era um orgulho de Ficou estar mais defendendo um o país, oba-oba né? hoje. Por exemplo, o senhor já era casado. Sim. Aí levou a família, esposa, Não, nora, eu genro, vou todo falar. mundo. Quer dizer, hoje vai todo mundo, é uma excursão, parece. É um festival. É um festival. Aí tava vendo uma foto lá da Espanha, lá, o Yamal, né? O Yamal. O carrinho, no supermercado, a esposa. Aí as esposas tudo tirando foto. Eu desconcentro um pouco isso. Eu ia falar, você tem que estar concentrado para aquilo que vai fazer. É poucos jogos. O Zagallo falava muito isso, são 7 jogos. Agora deve É um ser tiro mais. curto, né? Agora é 8 jogos. 8 jogos. Então vamos concentrar com isso. Não ia a patroa, não ia ninguém, não. A Diná reclama mesmo, pô. Até hoje. Na época não levaram ninguém, né? Agora hoje, beleza. Leva filho, leva criança, já- leva cachorro. E já que nós estamos falando da Copa de 70, É isso mesmo, leva até o cachorro. Leva até o cachorro. já que nós estamos falando da Copa de 70, o seu Baldock trouxe uma caixinha aqui que vocês estão vendo aqui atrás do computador. Eu queria que o seu Baldock mostrasse para nós o que ele trouxe aí para nós. Nós já vimos aqui, claro, né, que nós, os curiosos aqui não conseguem, mas Porque isso aqui não é qualquer um. não. Olha, está nas mãos Olha aqui. a réplica da Júlia. Levante, irmão Francisco, faz igual o Olha capitão. só. Pode levantar. Não, levanta, sai da tela. Olha aqui, gente. Aqui. Tá na minha mão, hein? Quanto que eu imaginei que eu ia pegar aqui Dá. a Júlia Rimet? Dá. Então pega um Não, vou pouquinho. pegar. Olha aqui. Oh, e é pesada, não é pesada. A gente está acostumado com esse troféuzinho que vendia no Bazar Triunfo. Você lembra do Bazar Triunfo aqui? Do Hugo. Ó, essa daqui é a réplica da taça Jules Rimet. E nós estamos aqui diante de um campeão mundial que pegou a verdadeira. Lá, né? E dizem que aquele gesto que hoje tem de levantar a taça acima da cabeça começou na Copa de 70? 58. Em 58, verdade. Na Copa de 58. Com o Bellini. Que ele levantou a taça, levanta mais alto. Aí ele botou em cima. Aí ele Depois, pegou em 62, o Mauro, que era o zagueiro central. um pouquinho mais pra trás que pra frente. Isso. Aí, ó. A réplica. É igual o irmão falou, quem diria? Eu nunca imaginei, assim. um dia. Não, igual eu falava pro irmão Nunca Francisco. passar pela cabeça. Quando a gente falou, vai ter a Copa. A gente vai gravar durante a Copa. O irmão falou assim: vamos tentar trazer o Baldock. Eu falei, gente de Deus, eu nunca imaginei. Eu pensava assim, Aí não que de lá aceitar. conversar com o Baldock com a réplica da taça que falou. assim, ele vai vir, quem somos nós? Não, e desde que a gente mandou o convite com muito carinho, atendeu a gente. E continuando na conversa, deixa eu só arrumar aqui o microfone do seu Pintinho, bagunçou um pouquinho. Continuando na conversa, eu queria mostrar uma outra foto, agora mais bonita do senhor. Então a gente falou do senhor. Não é essa daí, não. Do Palmeiras, foi para a seleção. E aqui, ó, Olha lá. também defendeu o nosso amado Corinthians. Não. Tá aí, o senhor saiu do Palmeiras e foi pro Corinthians? Naquela época não foi, porque hoje não vai. Não, hoje eu tava vendo o Carrilho, né, que é peruano. Não é peruano. Ele é peruano. Peruano, tá lá na Copa. fala pra ver se Foi, é do México. foi ontem no jogo do México, né? E aí no Verde. jogo do México, o pessoal dando camisa para ele vestir, deram uma camisa verde. Falei, não, verde não, colocou a branca. Era desse jeito já naquela época? Tinha rivalidade demais, como tem até hoje, até mais. Mas eu conto e bato no peito. Eu fui pro Corinthians e a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras passou a me respeitar do mesmo jeito que eu jogava no Palmeiras. Olha que bonito, né?
Isso que é Do mesmo jeito. esporte, né? Não teve problema nenhum. Os amigos que eu deixei no Palmeiras continuaram sendo meus amigos, frequentavam a minha casa, frequentava a casa dele. Então, nesse particular, até os caras, mas como é que você foi? Eu fui, tranquilo, não teve problema nenhum. E aqui em off Foi o senhor bem falava. recebido. Eu bem recebido. E aqui em off o senhor falava que essa transição deixou a sogra do senhor muito feliz. Foi. Eu comentei com a minha sogra durante o namoro, que eu namorei a Diná uns 10 anos. Só que uns 7, 8 anos ela não sabia. Eu também não sabia que nós estávamos namorando. Porque não podia nem chegar perto. Ela nunca falou de futebol assim, que ela torcia por mim. Eu estava no Palmeiras. Sim. Claro. Quando aconteceu de eu ir para o Corinthians, a Diná falou, a minha mãe quer falar com você. Aí eu vim para Batatais, transferi e tal. Falou, meu filho, eu gostava demais da minha sogra. Ela tratava a gente bem demais. Agora eu estou feliz. O que foi? Agora você está no meu time de coração. Opa, Corinthians! Meu time de coração. Ela não falava. Eu falei, só segurou todo esse tempo. Mas como é que eu ia falar? Olha só. Meu Deus. E olha que bonito, né? A gente tá falando de futebol, mas falar em família, né? Olha a preocupação da sogra do senhor. Né? Que eu falo que nós brasileiros, com futebol, a gente é doente. Eu falo que a gente não é normal. Porque a gente troca de profissão, a gente troca de mulher, a gente troca. Hoje o povo tá trocando até de sexo, mas nós não troca de time de futebol. Time de futebol não troca. Não né? troca. Nasci A gente como eu. nasce e vai naquilo. E vê assim, a sogra do senhor ali ficou no silêncio, guardando o silêncio ali. Porque se eu falar, pode atrapalhar o Baldock. Então vou torcer por ele. Aí quando foi. Aí a alegria. Aí era uma alegria. Aí fez até uma macarronada mais suculenta no Não, domingo. era churrasco, era almôndega, era tudo arrumado. Mas eu tenho uma. Não sei se o senhor vai lembrar. Eu falava com eles quando o Marco confirmou que o senhor estaria aqui. Porque o irmão Francisco falou assim pra nós, Baldock. Não, a gente tem que trazer o Baldock, eu tenho uma história que eu tenho que contar pra ele. Eu Mas não que sei se o história senhor vai que é lembrar. essa? Aí Eu não sei se o senhor vai lembrar. Porque, é claro, conheço muito o Geraldo, Nadir, né? A Diná, a Nadir, lá de Santo Antônio da Alegria, e ali na igreja, postou adoração, católica demais. E eu não lembro exatamente que ano foi, mas eu acho eu não sei se o senhor estava no Palmeiras ou já estava no Corinthians, não lembro exatamente agora. E o meu irmão morava em São Paulo e ele namorava uma empregada sua, a Mariana. Mariana. E ele me levou na sua casa. Eu entrei dentro do seu apartamento. A hora que ele falou, né? A Diná vai lembrar disso. Vai, Tava lá, lembra, nós conversamos e tal. E depois eles casaram, ele faleceu ano passado, infelizmente. Né? Ela mora em Franca agora. Mas eu lembro desse detalhe. ele casou com. Ele casou com ela. E depois aí vieram trabalhar em Franca e morar em Franca. Ele faleceu ano passado, faz um ano. E eu lembrei, a hora que eu falei, futebol, Copa do Mundo, né, tal. E eu lembrei desse fato, né? Eu falei, gente, olha que coisa interessante. Já invadiu a casa do senhor, o senhor sabia, tá vendo só aí? O campeão do Eu mundo não lembro, assim, mas ele estava referindo a Mariana. que trabalhava lá. A gente adorava ela, eu não gostava dela, adorava. Nós tivemos uma filha que teve problema e faleceu com 4 anos. E a Mariana ajudou muito a gente. E outra coisa, nós pegamos ela aí no Santo Antônio, trouxemos para cá, e em seguida levamos para São Paulo. Isso. Ela não vai ficar, né? Ela tinha muitos irmãos, né? Acho que, Eram 8. isso eu guardei. Mas deixa. Então, a gente teve nós temos uma dívida grande com ela nos ajudou demais. E às vezes eu sabia que ela tinha casado com um policial, é isso? Benedito. Então, Irmão do outro policial. E o cidadão, antes de ser policial, foi lá na casa do senhor. Eu falei, são coisas, como o mundo dá voltas, né? E a gente, quando fala assim, o mundo é tão grande, e olha como que as histórias se cruzam, As né? histórias se cruzam, realmente. Olha como... Porque nessa época do Corinthians, que o senhor falou da sogra, eu falei da minha mãe agora. Então também a família é grande, porque eles acreditavam que quanto mais filhos tinham, era a bênção do Senhor. Então em casa nós somos em 9.
né? Eram 9. Eram 7 homens e 2 mulheres. E nós éramos, porque era uma escadinha, né? A oração de São Bento, né? 2, 3, assim. Era a cada 1 ano, 2 anos, nascia um. E então, nós estávamos naquela fase de 12, 11, 13, 9, vários. Os mais velhos, todos foram atrás do meu pai, santista. Porque o Santos estava no auge, Pelé. Meu pai começou a ser pro Santos e todos eles foram. Foi Ainda acompanhando. mais a molecadinha. Foi campeão. Mas aí depois, nós que entramos depois, né? Aí começou a encrenca. Por quê? Porque era o Palmeiras. Palmeiras. Então aí apareceram 2 encrencados lá torcendo para esse Palmeiras que era doente. Tem tudo isso na tua família lá. E a minha mãe, ela, no silêncio, ela não falava para agasalhar todos os filhos, né? Santista, palmeirense. Graças a Deus só não tinha São Paulo. Mas aí o que acontecia? Nada contra. Na hora nada do contra. jogo, nas brigas, então, principalmente essa rivalidade de Palmeiras e Corinthians. Então eu lembro que você jogava no Corinthians já. E a gente brigava. Se o Corinthians perdia do Palmeiras, que era comum naquela época, aí eles ficavam, fazer assim pra gente. Nossa senhora. A gente xingava, não sei o que tal. E a minha mãe batia no Palmeiras. Que judiação, Total. porque estava gozando os pichitinhos. Era essa coisa em casa ali. E eu acho interessante, porque eu lembro que aí a gente torcia pro Corinthians e o senhor estava no Corinthians, estava torcendo pra ele. Aí, tá vendo? Meu Deus do céu. Gente, eu fico pensando naquela final de 74. Foi. Foi uma final de 74, gente. Aí nós falamos assim, o nosso time era bom, muito bom. Agora vai. Agora vai quebrar o jejum, vai ser campeão, porque nós estávamos já na fila de não ser campeão, né? Foram 22 anos, eu acho que eu já estava com 17, 18 anos, porque foi em... Não, peraí, minto. Foi em 77, né? Com a Ponte Preta que o Corinthians quebrou. Voltou a ser campeão novamente. Isso daí foi em 74, foi 3 anos antes. Então era uma obsessão para nós ali, essa briga, essa luta de querer ver o time campeão, né? E eu lembro que a encrenca acabou quando o Rivelino saiu, foi pro Fluminense, né? Foi. Eu lembro dessa que ficou aquele clima. aquela Fizeram uma coisa. futrica danada. Foi uma futrica terrível. E aí depois, logo. Isso foi em 74, ele foi em 75 pro Fluminense, e logo em 76 a semifinal, Fluminense e Corinthians. Isso que é paixão que a gente fala, porque ali naquela época a gente não tinha televisão, a gente tinha que achar alguém que tivesse televisão para poder assistir o futebol. E era aquela corrida na cidade, né? Ou então todo mundo com radinho aqui, né? O Evadinha, etc. Era uma coisa assim, por isso que a gente fala, quando o Marcão falou, para o brasileiro o futebol é algo que não É fora do normal, não se fora do explica. normal. O brasileiro tem essa paixão. Lá em Guadalajara, lá em 70, quando a gente olha, o Brasil ele tinha a capacidade de quase que hipnotizar a torcida do país, que virava tudo torcida do Brasil. E isso acontecia pelo bonito futebol que a seleção que o senhor estava jogava. Certo. E você pode ver que isso se repete depois. É claro que depois, em 74, aparece a Holanda com aquele carrossel de doido, né? 78, depois a Holanda continua, que é quando a Argentina foi campeã. Mas depois vai acontecer isso com o Tele Santana em 82 e 86, que foram seleções que encantaram o mundo. Eu não esqueço nunca, foi na Espanha, né? Que você olhava assim, você falava assim, mas será que nós estamos no Brasil? Todo mundo de amarelo, a torcida inteira torcendo para o Brasil. Então, quer dizer, encantava pela beleza do futebol que apresentava. E eu acho que, quando nós falamos da seleção hoje, Marco, talvez esteja faltando isso. Pode ganhar, pode ser campeão, como foi a seleção, para mim, na minha opinião, burocrática, foi a de 94. Estados Unidos. Estados Unidos. Acho que ela foi muito burocrática. Foi fria. Ganhou, mas foi um negócio. Eu vi pouco, assim. A primeira Copa que eu lembro mesmo é de 94. Eu sei que eu assistia de 86, mas eu tinha 3 aninhos, que eu sou de 83. 90. Marcas lembranças. 90 eu tenho alguma lembrança vaga, assim, de algum jogo ou outro na casa da minha avó. Agora, 94 a gente assistiu. E depois é de 2002, né? Eu acho que a de 2002 também jogou um futebol muito pra frente, que a gente ali tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Foi campeão. Era uma seleção bem assim. Mas voltando no que o senhor falou lá no México, até hoje, a gente vê entrevista, a gente vê falas,
o futebol no México, até hoje, é influenciado pela seleção de vocês em 70. Eu acho que aquilo que vocês apresentaram em 70 no México serviu como referencial até hoje, né? Não tem dúvida. Como que era jogar nessa seleção? Eu vou abrir uma foto aqui com toda a seleção. Quer ver? Vamos aqui. Com a seleção aqui. Abre aí, Jandinho. Vê se tá toda a turma aí. Tá toda a turma aí. Como que era jogar com esse... É os monstros sagrados do futebol. A gente ficou olhando aqui. Eu tava rindo assim, conforme o senhor ia falando os nomes. Assim, gente, esse povo que eu sou fã, que eu vejo, que eu fico vendo vídeo, esse homem tava jogando junto com ele. Sabe aquela história que você precisa de 5 pessoas para apertar a mão de alguém? A gente já tive um monte de gente. Já cumprimentamos o Pelé, já cumprimentamos o Tostão, o Rivelino, já fomos cumprimentando o Zagallo, Aqui já foi um punhado aí. Como que era jogar com esse time? Como que era estar ali no meio desse grupo? Eu te falo, era um ambiente, embora ali já tá, nós não somos os 11, tá? Os 22. O Rogério é aquele que está na lateral lá, de roupão. Ah, sim. Esse aqui da... O que está em pé lá é o Coutinho, que depois foi treinador. Esse... Ali, o primeiro aqui. Olha pra você ver como é que 70 deixou herança. O Coutinho foi treinador. O Parreira, que é ao lado dele, foi treinador. O Parreira estava na comissão. Tá lá. Coutinho e Parreira. Essa é para mim novidade. Aqui, ó. Então, Parreira. ali aumentando. O Coutinho foi treinador. Treinador em 78. Ele não foi depois porque faleceu. Ele fazia pesca marinha, não sei o quê. Olha aqui o Parreira, verdade. Então, o Parreira e o Coutinho, mano. 2 treinadores. Esse aqui que é o... Eles sempre agradeceram que eles aprenderam com o Zagallo. Aprenderam com o Zagallo. É verdade, aprendeu com o Zagallo. tanto que o Parreira levou o Zagallo na de 94, né? E nessa época de 70, propaganda, foi sem querer. os dois, eles eram um preparador físico, os dois. O Coutinho e o Parreira. Certo. Olha só. E tá aqui, o senhor é esse aqui, né, do meio, né? Isso, tá ali, lá no aqui, Carlos ó. Alberto, né? O Carlos Alberto, Piazza, Everaldo. Carlos Alberto era o capitão dessa seleção. Everaldo. É ele que faz aquele gol. Capita, até falar. Esse que faz aquele gol que o Pelé tá de frente, de repente o Pelé rola a bola despretensiosamente para lateral. O Caixão batendo. quarto gol. Né? O quarto gol, gol da né? Itália. Que o pessoal fala que o Pelé, quando esse gol, fala assim, o Pelé tem uma visão global maior, ele vinha atrás. Aí eu já ouvi isso e falei assim, nada, vocês não têm ideia, tanto que esse homem vem gritando lá de trás. Rola! Dá! E aqui, ó, Carlos, olha aqui. Mas a diferença... Rivelino. Zé Maria. O Edu, o Dario. Olha só. Olha o da Maravilha. Olha lá, E vamos passando aqui, ó. Gente. Você tá falando O Gerson. Olha isso. Canhotinha de ouro, é isso? O apelido dele, né? Aí o Roberto jogava no Botafogo. Aqui. Aí vai passando. O Jair, em cima tá o Everaldo, Paulo César. Paulo César, Também estava lá o Everaldo. Tostão. Quem que é esse? Esse daí eu não conheço. Quem que é esse? Esse aqui do cantinho aqui. Quem que é esse aí, Jansen? Eu não conheço. Pelé. Olha isso. Olha só, gente. Não, é muita... Ó, o Zagallo aqui. O Chirol era a equipe do Botafogo, foi tudo para lá. Quando o Saldanha saiu, O Zagallo foi, ele puxou. levou, o Chirol era preparador físico do Botafogo. Tirou esse que tá com a bola. Tá né? com a bola. Lá do Zagallo. Olha aí, ó. Gente, que bacana. O goleiro é o? Aí o Leão e o Félix e o Ado. E o Ado. E tem o Ado aí também numa beirada. O Ado... tá. Vai ser difícil achar tudo. O Leão foi o que menos treinou. Porque ele foi por último? O Ado é esse aqui. No dia de inscrever, o Rogério pediu para não escrever. Escreveu o Leão e ligou para ele ir. Olha só. O Rogério, ele era... Aí escreveu ele. O Rogério, ele era... Eu falo, Esse teve, viu? você corta isso aí. Né? Não pode no campo agora. Não. Agora tá terrível, né? Qualquer coisa que faz, Não, eu vejo. Agora, falar que nessa Copa não vai poder nem tampar a boca para falar com o outro. Eu penso assim, nós tivemos aqui, fugindo um pouquinho, mas só para fazer um parênteses em relação a isso, parece que é a ditadura do politicamente correto. Nós tivemos 2 expulsões do Corinthians que eu acho que foram realmente necessárias, eu acho que foram justas. Mas eu vi um jogador do Remo do Pará, não sei se vocês chegaram a ver essa cena.
Não. Ele estava, inclusive, sentado. Ele não fez de propósito, não teve essa... Não foi igual o Gabigol também, né? E deu aquela ajeitada no calção. Simplesmente foi mexer no calço, pronto, já ouvi. Não, e aí eu vi coisa, gente. Que coisa. Gente, o Ronaldinho na Copa de 2002, se não estou enganado, ou de 98, ele tira pra fora e faz xixi sentado no campo atrás da bola. Atrás da bola. Não precisa de tanto também, né? Gerar, Mas né? assim, agora, hoje esse jogador não jogava. Foi uma necessidade fisiológica. Essa da boca eu não sabia. Ele não pode agora, vai tapar. Eu geralmente ouvi. tampa pra poder evitar a leitura labial depois, né? Porque vai... Você xinga Vou e o criar cara prova tá xingando. pra ler a leitura aí. Mas eu acho que é justamente por isso. Por causa que aí o que é legal não foi isso. Que aí o jogador tá xingando o juiz ele tem que expulsar. Né? Agora você também xinga na tua língua, né? Igual ontem você já viu o juiz do Brasil falando em inglês, o povo não entendendo o que ele tá falando. Mas eu fico pensando, né? Eu já estava até fugindo um pouquinho, mas eu acho que é uma fogueira, na verdade. Ele é um bom árbitro, o que apitou a abertura da Copa do Mundo, né? Agora, é claro, gente, não adianta. A arbitragem de cada país e região, ela tem um jeito de ser. Por que nós apanhamos tanto na Libertadores que o Brasil não ganhava? Só ganhava Argentina, Uruguai, times de fora. Por causa de arbitragem. Não é que a arbitragem estava... É que eles estavam acostumados com o jeito que eles apitavam e a nossa arbitragem era diferente. Então agora, o que acontece? Mas teve arbitragem. Falando da Libertadores, eu vou fazer o meu remorso aqui. Aquele ano do Corinthians e Boca não foi... Aquilo lá não foi jeito de apitar, não. Aquilo lá foi metido a mão. Foi não, mas arrumado. ali depois ele mesmo, o próprio... Amarilo, não? O próprio juiz. Ele mesmo fala depois. Mas agora, por exemplo... Que foi orientado, né? Que o Corinthians poderia ser campeão de novo. Nessa abertura da Copa, o que nós vimos então? Se olharmos para a arbitragem, ele manteve o ritmo do que ele apita no Brasil. Então todo mundo assustou, por quê? Eles começaram a fazer comparações. Olha, na Copa tem um juiz que apitou 12 jogos, não deu nenhum vermelho, o outro apitou não sei o quê, teve tanto. E aí, quer dizer, já no primeiro jogo me aparece 3 vermelhos. Aí o pessoal assustou. Não apita mais. Vocês não vão Vou queimar. jogar lá pro fim. Não sei como né? Porque o jogador sendo expulso. Ou jogador de menos expressão também. E a qualidade do jogo muda e tudo. Talvez se for apitar novamente, vai apitar lá. Um Haiti com Coreia, sei lá, uma coisa. É verdade. Não, realmente, eles não vão colocar o cara para apitar uma Alemanha, uma Espanha, uma Argentina, porque sabe que aí o bicho pega. Se expulsar um grandão, você já imaginou tá Aí apitando Noruega, expulsou o Haaland? Agora, eu espero que na final nós não tenhamos nenhum árbitro brasileiro, se Deus quiser. Sinal de que o Brasil vai estar lá. Se falar que vai ser um árbitro brasileiro, já ajuda. Né? Não é isso que a gente quer, né? Recentemente, assim, o senhor também recebeu, eu tô vendo aqui, tem uma foto aqui, com o senhor, uma homenagem com o troféu Copa do Mundo agora, né? Aqui foi lá no Maracanã? Foi. Isso aí tem uns 3 meses por aí. Uns 3 meses. Esse carequinha é da FIFA. É o presidente. É o presidente. Ela tá no topo da pirâmide só. Eu falei que gosto de futebol assim do jogo, eu não gosto da estrutura lá em cima. E aqui o senhor recebeu também, que é uma réplica da Taça Copa do Mundo. Porque aí, depois que roubaram essa, eles fizeram aquele outro modelo, aquilo lá. Isso. Então a taça, a Jules Rimet, ela era para ela ter voltado a ser disputada? Não, o Brasil conseguiu 3 títulos. E aí ficou pro Brasil. Então tá. E aí, eu falo que é coisa que acontece só no Brasil. Né? No Rio. Não é só no Brasil, só no Rio, né? Samba enredo. E ainda tem isso? Se alguma seleção ganhar 3 vezes, ganha? Eu não sei. Acabou, acho que não tem mais. Não tem mais, é porque... Ele é definitivo. Eu acho que essa... O que vai acontecer, eles marcam o nome no pé da taça, na nome, né? Vai colocando embaixo. Na parte de baixo mesmo tem os nomes. Eu acho que só tem mais 3 ou 4 vagas. Aí depois vai ter que ver o que acontecer. É porque a Argentina já ganhou 3 vezes essa taça, né? Essa taça agora que ela disputou... Não, a Argentina. A primeira da Argentina é 86. Então, 86. 78. 78? Eu acho que é o Brasil e a Alemanha. Eu acho que tem mais outros países aí que tá chegando em ganhar 3 campeonatos igual foi. Mas eu acho... Taça não vai valer. Não, eu sei, mas eu acho que a Argentina ela ganhou já 3 vezes nessa taça, porque a primeira foi em 78. E a gente já tinha trazido a taça embora, né? O Baldock já tinha trazido a taça embora pra cá. Então, já era essa nova. E ela é tricampeão, ganhou 3. Mas esse ano... Não ficou com ela.
Não Já ficou. no novo sistema. Só nós temos a taça. E nós mas aí temos eles tanto devem assim, ter uma cara a taça é tão do povo brasileiro que ninguém sabe. Tá no pescoço de muita gente. Fizeram várias joias. O- Eu só aproveitar o gancho do Infantino, Como que é o nome do rapaz aqui? presidente da FIFA. Infantino? Aí Fica à vontade, Walter. você sabe que fizeram aí a reportagem a semana passada, Copa do Mundo, todo mundo falando tal. E aí publicaram o salário dele. Ah, Você não viu essa? não vi. Então publicou, não sei se você chegou a ver, o salário do presidente da FIFA. Aí eu fiquei olhando e pensei, Jesus, misericórdia. Quanto que é? 25 milhões por mês. euro. Não, acho que dá 5 milhões de euros, que dá 25 milhões de reais, mais ou menos. Se pensar o que o jogador Hoje ganha o futebol e o traz. que ele gere no mundo inteiro, É isso que eu ia e falar. eles têm muito também, né? Porque é que nem, por exemplo, você pegar assim, os times podem estar aí capengando. Que nem o Podia nosso ganhar contratado. 1%, já tava Olha a feliz. situação que tá a Ponte Preta hoje, né? Mas a CBF tá cheia de dinheiro. Lá tem. Tem, porque é dinheiro que entra de tudo quanto é lado. Mas eu falei essa questão do salário, essa questão do dinheiro, porque a gente sabe que hoje o jogador, não são todos, mas existe uma elite que ganha muito. Embora muitos, coitados, estão aí, Não ganha salário. não ganham salário ou estão vendendo almoço para comprar janta. Mas na época, década de 70, como é que era isso? Era mais ou menos, estava para Não, era nivelado por baixo. nivelado por baixo. Então, Depois que mudou a Lei Pelé, que passou, na minha opinião, que passou o jogador poder ter opinião de mudar de um time para o outro, antes não. Antes tinha que comprar, senão não ia. Mudou muito. Aí entrou a imprensa, entrou Direito de imagem. entrou vendendo camisa. Hoje tem firma que vende camisa que fatura mais do que você imagina. Tudo isso é comprado da CBF ou da FIFA. Tudo isso, transmissão, tudo. E é caro, hein? Eu lembro que agora, nessa última reunião nossa, os caras falaram que a CBF tinha mais de 1 milhão para gastar até o fim do ano. Para gastar. É muito dinheiro. é muito. É dia que eu. É uma muita coisa coisa. Olha, analisa, eu não tenho noção de. Falou que os ingressos lá custam 1.200. Foi. Tá dando. Esse mundaréu de jogos que vai ter É muito. é muito dinheiro. Você As pega. transmissões. É uma média de R$6.000 o ingresso mais barato agora para a Copa. Como é que esse povo vai A gente coloca 40 mil torcedor por jogo. Quantos jogos tem? É isso que eu ia falar. Nossa. É, porque vai ser um outro jogo. Quantos jogos vai ter? Total 114. Na verdade, tem aqueles jogos que eles erraram nos horários. Nós pudemos a experiência aí da Tchequia, né, que é a República Tcheca, e até estava vendo porque é a diferença de Tcheca para República Tcheca. Aí Eu o cara acho que eu falou- sei. Aí o cara falou assim, ó. Mas eu não vou comentar. Não. A República Tcheca, eu vou falar sério, eu vou falar sério. Mas a República Tcheca é como se você falasse República Federativa do Brasil. E Tcheca é como se você falasse só Brasil. Aí dá para É a mesma coisa. Não pode falar Tchecoslováquia, porque a Eslováquia já é outro país Foi. agora, né? Mas, então, a gente fala assim, eles colocaram os jogos num horário muito complicado. Tanto é que o estádio estava vazio no México, foi em Jalisco, né? Aqui no Brasil, o jogo foi 1h da manhã, acho que não sei. Mas aqui, eu fiz uma conta rápida aqui. Uma média de 20 mil torcedores por jogos. Que dá. Vai dar mais. Tá, mas mais, coloquei uma, vai dar uma média baixa. A 114 jogos, no valor de R$4.000 por ingresso, eu nem sei ler esse número, mas pelo que eu tô vendo aqui, dá 9 bilhões 120 milhões É muito de dinheiro. reais. Agora eu te garanto que o negócio de imagens lá para o jornal, para a televisão, para a internet, fatura muito mais. Mais do que isso. É muito dinheiro. Depois, quer dizer, com a legislação aprimorando, hoje o jogador. Porque, na verdade, ele está fazendo um espetáculo e a televisão está ganhando dinheiro. E ele não ganhava nada. Agora, hoje ele tem o direito de imagem, né? Eu comecei a falar, não completei. Era isso que antes você não tinha direito a nada. Agora, Baldock, você vai jogar no fulano. Eu não vou. Passa e-mail, eu vou jogar nesse ciclano. Quanto que você paga? 5, eu aqui 10, eu vou aqui. Então foi. Tem que ouvir o jogador, né? Agora Senão foi- ficava meio que escravo, né? O Pelé ajudou muita gente. Eu tenho isso guardado, e não é todo mundo que tem. Sentença do juiz,
não sei o que lá, Basálio, juiz de Brasília. Não é da Suprema, é abaixo. O STJ. Eu tenho a sentença dele me liberando do Corinthians. É porque quando saiu deu rolo ali, eu lembro. Matheus. Você pegou aqui do cujo. Matheus Marlene. É uma das partes duras que eu tive que moer. O Matheus, quando eu fui contratado pelo Corinthians, havia tido a eleição no Corinthians. Mas o Matheus se candidatasse, ia perder. E tinha um deputado, eu vou lembrar o nome agora. Adielu? A memória toda. A minha é boa, mas não guarda. Não tá gravando. Aí o Vadielu ganharia a eleição. Se o Matheus fosse... O que o Matheus fez? Pegou o Felisberto, o Jabur e tem um terceiro. O Felisberto, o Jabur e o... Eles falavam o biscoiteiro, que depois foi o filho presidente e acho que até agora é o neto. Da Lib, não? Não foi. Eu vou lembrar o nome, ele foi presidente. Depois ele saiu e entrou o filho como presidente. Eu vou lembrar, às vezes. O Tico tem que juntar. Aí eles falam. Aí esses três ganharam a eleição. Quer dizer, e o Matheus estava para a Espanha. Tirou folga e foi. Nesse inteirinho, os três foram no Palmeiras e propôs um negócio com o Palmeiras. E aí o negócio saiu. Aí o cara do Palmeiras veio perguntar para mim: você quer ir para o Corinthians? Eu não ganhei nada na transação. E ele podia ganhar uma fábula. Eu abri mão de tudo, o que vocês fizeram está feito. Eles deram o Polaco e acho que foi o Paulo. O Paulo Borges tinha sido a maior transação financeira de clube até então. Pegaram o Paulo Borges no Rio e trouxeram para o Corinthians. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Vocês que deram o Polaco, que era quase zagueiro, e o Paulo Borges entrou na negociação. E eu fui para o Corinthians. Quando o Matheus voltou, o Matheus fez uma reunião comigo, eu já estava jogando. Falou que sentar aí. Do jeito dele. Jogador do Palmeiras não dá certo no Corinthians. Ele falou isso? Guardei até. Olha só, esse é o Matheus. Já fazia tempo, já fazia um tempo. Eu estava jogando. Já estava jogando, já? Como, senhor Matheus? Não dá certo. Vamos ver se nós arrumamos um ponto esquerda, um centroavante, para nós trocar. Eu falei, não, senhor Matheus. Eu sou campeão do mundo. Pelo menos eu tenho respeito às coisas. Você tem que me respeitar. Se você não me quer aqui, bota a venda. Eu não vou sair procurando jogador para trocar. Nossa, meu Deus. Eu não sabia desse detalhe. Esse aí foi a parte porque isso às vezes sombria. não se fala, né? Eu agradeço o Dino Sani, que era treinador. O Dino era treinador na época. Jogador como eu, campeão do mundo e tudo. Ele foi no Matheus e peitou o Matheus. Não, ele vai ter que jogar, pô. Eu fui capitão do Corinthians 2 anos, 3 anos. Aí venceu o contrato. O Matheus estava na presidência. Aí ele não quis renovar. Ele me deu uma carta. Até então, arrumar um jogador, eu podia ficar treinando. O meu advogado, para saber o que eu ia fazer, eu disse, vai lá treinar. Você tem um contrato, ele está abrindo espaço para você, você cumpre a sua obrigação. Deixa o resto comigo. Demorou 1 ano e meio para resolver. Aí o advogado entrou com ação. Entrou, e eles foram recorrendo. E o pior de tudo, que machucou, que na época tinha, como é que chama, Oswaldo? Eu vou lembrar de um cronista esportivo, super famoso. Ele fazia intercâmbio entre jogadores, ele era corretor de jogador. Uhum. Eu vou lembrar o nome dele também. Ele falou, Baldock, eu tenho no Cruzeiro e no Internacional. Onde você quiser ir, eu te levo. Você vai ganhar a mesma coisa e tudo. Pronto. Não se preocupa. Veja onde você quer ir. Eu falei, não, eu não vou disputar Campeonato Brasileiro mais. A Daniela. As crianças. Um tinha 2 anos e outro 4. Como é que vai viajar para tão longe? Eu vou longe, porque aqui em São Paulo minha sogra estava lá. E a família estava aqui perto, né? Eu prefiro ir num time que não viaja para lá e para cá. Eu falei, tá bem. Eu vou lembrar o nome, estou tentando lembrar o nome do homem. Aí, depois, quando correu a sentença, foi em Brasília, recorreu, né? Falou, eu nunca te falei para não te desanimar mais. O Matheus fez um movimento na federação que clube ligado à Federação Paulista aqui não ia te contratar nunca.
Fez isso? Doutor Pedro Andrade era um advogado E, fora é, de série. como é, mas é umas coisas que a gente sabe, o infelizmente. bastidor, o que acontece por detrás, né? Às vezes a gente vê a Infelizmente. notícia. Eu guardei a sentença do juiz até hoje. Ele escreveu que era, como é que falou? Que a alforria, o negócio de alforria, uma sentença espetacular. Como se Não fosse- podia ter, ué. Ele estava preso. Né? A escravidão já acabou, não tem mais caminho de alforria. Não tinha como. Bom, Doc, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, mas eu queria que o senhor falasse assim, nós como brasileiros, a experiência que o senhor tem, vendo a seleção, não tem como a gente fugir dessa pergunta, Ah, a nós seleção estamos no que clima. nós estamos, a gente pode se animar, pode ficar esperançoso. O que o senhor acha aí do jeito que tá as coisas? Para dar uma opinião dos jogadores, é difícil porque a maioria dos jogadores joga fora. Da Europa, né? A gente não acompanha, né? Não acompanhou, não vem acompanhar. Mas vamos torcer. Porque se você analisar individualmente, não são cabeça de vaga. É jogador bom, Sim. de nível alto, joga na Europa. Mas a gente não viu jogar, então não sabe o valor que a gente tem que dar a eles. Então cabe a eles agora formar um time que já está formado e dedicar e lembrar que está defendendo o Brasil. Tem amor àquilo que vai. Na Copa do Mundo de 70 não se conversou em dinheiro. Vai dar bicho, vai dar... Não, vamos ganhar isso aqui, depois vamos ver o que faz. O Pelé é um dos que puxava. Podia falar, não, mas ele é milionário. Não. Ô, meu, vai discutir dinheiro agora para quê? Se nós não ganhar, se nós perdermos na quarta de final, nós vamos embora. Vamos ganhar, depois conversa. Porque se não adianta discutir agora e não ganhar, não vai receber nada, né? E eu falo assim que nós temos hoje, isso também, todo time de futebol praticamente faz isso. Até tem um comentarista aqui da CBN Ribeirão Preto que costuma dizer que é mais fácil mandar um embora do que mandar 11, 12. Então, o treinador é o primeiro que vai. Mas aí a gente tem que olhar, por exemplo, que você pega um treinador, quer dizer, não tem o que se discutir. O treinador da seleção brasileira, ele ganhou tudo que se possa imaginar, quer dizer, e se ganhar essa Copa, coroa com chave de ouro. Mas ele não teve tempo. Porque o jogador está defendendo o seu time, quer dizer, aí aquele encontro ali 2, 3 vezes por ano só, porque você imagina quando o senhor falou a questão de ter o conjunto, de ensaiar jogadas, de treinar várias vezes a mesma jogada e tal, ele não teve esse tempo. Não. Chegou lá agora já é competição, Olha, não tem jeito. o Marquinhos, Saíram dois, três jogadores. O Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães Saíram chegou. 2, 3 dias, estava disputando uma final de Champions. Desculpa. E da final de Champions saiu correndo para vir. Tanto é que não participaram do primeiro amistoso porque estava vindo de viagem. Então é muito complicado o tempo curto que se tem para fazer essa preparação. Assim. Mas vamos torcer. Eles podem falar o que quiser, mas um conjunto é igual tocar uma orquestra. Você pega 11, bota ali e vamos tocar isso. Calma. Se não treinar. Não sai nada. Vamos devagar, né? Vamos treinar. Vamos saber onde cada um tá, né? Vamos ter a esperança de ter alguém que, como o Pelé, que sabia que o capitão estava chegando para dar aquele canudo. Né? Mas, então eu vou te dar uma dica. Quando você assistir o vídeo, presta atenção, que o Pelé era assim. Ele recebia a bola. Antes da bola chegar aqui, ele já sabia o que ele ia fazer para lá, aqui ou lá. Ele já tinha as opções. Então, quando você vê ele passando para lá, a hora que ele dominou aqui, ele já sabia o Carlos Alberto estava entrando. Tem dois lances. Tem isso. É muito diferente. Né? E é engraçado, porque eu tava. Quando o senhor falava, eu lembrei de uma coisa, que eu vi um comentarista falar num dos jogos, não tá em seleção, não tá nada a ver, mas se não mascarar e se os empresários não atrapalhar, porque hoje tem empresário que atrapalha, né? A carreira do jogador. Às vezes ele tem uma chance, mas o empresário não tá pensando na carreira, ele tá pensando no dinheiro que ele pode ganhar aqui ou ali, né? Empresário, jornalista. Jornalista tá tudo envolvido, então. Fala bem que nós estamos, né? Tá no pescoço. Mas eu já vi algumas jogadas dele fazer isso, que é o Breno Bidon do Corinthians. Antes dele receber a bola, ele olha. Quer dizer, a visão do campo para saber o que vai fazer. Porque quando você, que às vezes a gente vê muito fazer isso, o jogador se concentra na bola para receber a bola. Quando ele recebe, olha, o jogador de futebol. Quando ele recebe a bola, aí ele vai olhar o que ele vai fazer, a marcação chegou. Tem 3 em cima dele. A marcação chegou. E o Pelé, além disso, o Pelé usava os braços demais. Ele usava bem, hein? Aqui, ele botava aqui, ó. Às vezes você queria chegar e não conseguia, protegia. ele segurava lá. E não fazia falta. Porque hoje, uma coisa que me pega hoje, é que os caras fazem umas faltas. Por exemplo, esse tal de levar a mão aqui.
né? Eles levam de um jeito que realmente o outro já sabe, deixa eu pegar. E aí pega aqui no peito, o cara já põe pro chão. Quebrou o nariz, arrancou o olho. Parece que arrancou o olho. É uma coisa de doido. E a gente vê os jogos antigos assim, tinha. Que carrinho violento. Os caras antigamente davam carrinho na linha da cintura. Nem tocou, às vezes, no pé do cara. Na linha da cintura o cara chegava com o pé. Baldock, não tem nem como agradecer o senhor por ter vindo aqui. Não, eu que agradeço, que botei as relíquias, tudo Coisa boa. Ah, que bom. Assim, é uma satisfação, eu falei pro senhor no telefone, é uma honra. A gente que gosta aqui, eu tô arrepiado, a gente se emociona em poder estar diante de uma pessoa que representa tanto. Verdadeira lenda. Uma verdadeira lenda, que representa tanto para a seleção, que trouxe, assim, o Brasil já tem 5 campeonatos, estamos indo atrás do 6º, mas a seleção do Brasil é a seleção de 70. A referência a referência é 70. Então, poder estar com o senhor aqui à mesa, poder pegar a réplica que o senhor trouxe para nós, assim, é uma honra, é uma felicidade, e só tem gratidão que agradecer ao senhor mesmo. E muito obrigado pelo carinho, pela simplicidade, pela forma com que nos acolheu, desde que a gente fez o convite. E fico muito feliz e te desejo todo o bem do mundo aí. A porta está aberta. Quando o senhor quiser vir aqui falar, vamos lembrar de mais coisas. Tá aqui, o estúdio está aberto para o senhor, para quando o senhor precisar. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Vamos torcer para o ano que vem, na outra Copa, eu não estar lelé da cuca, poder lembrar das coisas. Opa, vamos estar juntos de novo, se Deus quiser. Não vai estar lelé, não. Irmão Francisco, suas palavras e sua bênção para nós. Eu não tenho palavras. Realmente a gente fica extasiado de estar diante. O senhor não faz ideia do que o senhor representa para todos nós. Alegrienses, batataenses, Santo Antônio da Alegria, né? O pessoal Santo Antônio do Mas os alegrenses. E principalmente para o nosso país, isso nos dá orgulho. A gente sabe que a gente vive ultimamente um momento político muito delicado e onde a nossa população perde a esperança, perde as referências boas, né, seja de cantor, seja de padre, seja de juiz, de policial, seja de jogador de futebol, e sejam pais de famílias honrados, pessoas honestas, dignas. Então o senhor é esse exemplo para nós. Então nós vamos agora pedir a bênção. Mando aqui um abraço para a Diná, para toda a sua família, porque também a tenho muito no meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, no título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de São José, seu esposo, e de São Carlo Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E você que esteve conosco, até a semana que vem, e vai Brasil! Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz, com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.